Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Cartas Vivas Podcast, episódio número 43. Olha que legal, chegamos até aqui. Muito obrigado por você que nos acompanhou todos esses episódios. Temos ainda muita coisa pela frente, então se acomode aí, pegue uma caneca aí, sente num lugar confortável, pegue uma comida, né? Comida essa que hoje nós não teremos, mas tudo bem também, né? Comenta aí no chat, obrigado Rodrigo, por favor. Obrigado Rodrigo. Mas vamos embora, né? Eu não quero repetir o discurso que é uma perseguição pessoal a mim. Vocês já sabem que tem um monte de episódio com comida. Quando eu apareço, né? Mas vamos nessa. Hoje a gente tem um episódio incrível. Não quero baixo astral, quero alto astral. Amém? Palmas aí, pessoal, a produção. Alto astral hoje. Aí. Mas não deixa de comentar não. Obrigado, Rodrigo. Antes da gente apresentar, né? Você já viu quem é, mas antes da gente apresentar formalmente os nossos convidados de hoje, queria falar sobre os nossos patrocinadores, essa galera que não nos abandona em momento algum. O primeiro deles, Metaltech, Mzinho do Bill, que ele pediu para eu fazer. Cara, Metaltech tá com a gente desde o início de tudo, desde o início da igreja, fazendo projeto de metalurgia pra gente, ferro, alumínio, galpões, coisas grandes, mas também coisas pequenas, tudo é com eles. Entre em contato agora nesse número que tá aqui embaixo, tá? Você vai entrar em contato com eles, fazer seu orçamento. Cara, box para banheiro, fachada da minha empresa, fachada do lugar onde eu trabalho, você tem um lugar para indicar que vai fazer esse serviço muito bem, numa qualidade incrível e é também como você pode fortalecer o mercado de empresários cristãos, né? Já parou pra pensar nisso? Não? Então fica ligado. Nosso segundo patrocinador de hoje é FJ Sign, né? Pessoal que tem feito responsáveis por criar, né, e fazer toda a identidade visual da igreja, de placas, de tudo aquilo que a gente está fazendo aqui na Igreja Cartas Vivas. Então, se você já veio aqui, você sabe que muitas coisas mudaram a nossa identidade visual e tudo isso é graças ao trabalho da FJ Sign, Felipe, sua família, sua empresa lá. Então, camisa, caneca, caderno, garrafa, mochila, boné, tudo a FJ Sign pode estar fazendo. Inclusive, eu queria dar um presente aqui dos nossos convidados de hoje, que são as duas canecas do podcast feitas pela FJ Sign, ó. Presentinho. Muito obrigada. Já que não tem comida, né? Já que não tem comida, a gente fica feliz com o presente. Obrigada. Não esqueça de comentar. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Rodrigo. Mas eles também fazem coisas assim, maiores. Então, projeto de ACM, projeto de fachada, projeto de tudo. A FJ Sign também está fazendo e tem um projeto legal para sair aí da igreja relacionado a isso. E também o nosso terceiro e último, nosso último patrocinador de hoje, que é o Carlos Araújo, advogados, responsáveis por tudo aquilo que a gente tramita aqui de direito na igreja, contratos, tudo isso é o Carlos Araújo, pai e filho que nos ajudam. Eles trabalham em área civil, área criminal, trabalhista, que se aparecer lá, eles vão estar te auxiliando, te dando todo o suporte necessário. Também são cristãos, né? Praticam da mesma fé que a gente, então você pode contar com uma galera de altíssima qualidade, também com caráter, que é algo difícil nesse meio, enfim. E é isso. Se você deseja ser um patrocinador da Igreja Cartas Vivas, do podcast da Igreja Cartas Vivas, como é que você pode fazer? Vai aparecer um contato aqui embaixo do Rodrigo. Principalmente pessoal de comida, né? Você pode entrar em contato com o Rodrigo. Rodrigo é o nosso produtor. Ele vai estar, enfim, te passando tudo como é que funciona, essas coisas, horários de gravação e parará. E aí você pode estar nos auxiliando a fazer esse podcast crescer. Nós queremos aumentar, melhorar a nossa estrutura, queremos melhorar a nossa iluminação, o jogo de câmera, o espaço. Quem sabe um dia ter oportunidade de igual esses podcasts grandes. Imagina aí, Renatão, a gente fazer um podcast em outro estado. Imagina a gente viajar para outro país e fazer um podcast. Imagina. Sonha comigo, imagina. O Rodrigo eu não sei se eu levo, mas o Renatão eu levo, porque é meu fechamento. Brincadeira. Não fica chateado não. Tá bom? E sem mais delongas, queria uma outra salva de palmas muito calorosas para Vander e Fernanda Alves Ragazzi Monteiro. De Petrópolis tem que ser gigante nome, tem que ser 1 trilhão de nomes, né? Gente, vocês estão bem? Estão felizes? Estamos bem. Queria que vocês se apresentassem aí. Eu sou o Vander da Fernanda, eu sou a Fernanda do Vander. Nós somos casados, Eu sou a Fernanda, esposa do lindo Vander. Lindo Vander. Claro.
Sou mãe do Bento, né? E agora também sou mãe de um futuro bebê. Olha aí, revelação ao vivo. É por isso o azul e rosa, né? Vai ter um chá revelação hoje aqui, Renato. E olha que não foi nem combinado, hein? Verdade. E é isso, e aí estamos esperando aí o segundo filho. Ainda não sabemos se é menino ou menina, mas é isso. Imagina, dois homenzinhos. Eu acho que é menino. Acho que é menino também? Acho. Qual seria o nome se fosse menino? Bom, a princípio, Vicente, cara. Vicente. Fala sobre um ser vitorioso, fala sobre vigor. Olha. A gente tem orado sobre isso. Maneiro. Se for menina, vai ser Aurora. Maneiro. Muito relacionado a uma das coisas que a gente sonhou quando namorava ainda, né? Pensando sobre a Aurora Boreal, vontade de conhecer o lugar, né? Já que a gente não tem grana pra chegar até lá, vamos por enquanto, vai né? chegar a grana, vai chegar. E aí, se apresenta aí. É isso, cara, eu sou o Vander, tenho 36 anos, acabei de completar. Nunca imaginei que chegaria a essa idade, vivendo tudo que eu tenho vivido nesse tempo. Estou muito feliz, sou esposo da Fernanda, dessa mulher que tem me tornado um homem cada vez melhor. O casamento tem sido uma das principais ferramentas do Senhor assim, para moldar o meu caráter, para me tornar alguém que de fato seja um representante daquilo que o Senhor deixou descrito na sua palavra, né? Então, um homem de uma mulher só. Graças a Deus, né? Não, segundo o que as escrituras dizem, né? Lógico, é isso. Amém. É isso. E tal. E por que vocês estão aqui hoje? O que vocês fazem na igreja? O que vocês têm desenvolvido nesse tempo? É interessante também explicar ao pessoal que a gente se conhece há muitos anos, né? Desde que anos? Bom, eu tô com vocês há 9 anos, um pouquinho antes da implantação da igreja. O Vander já conhecia... Eu também, mas eu peguei a igreja por 3 meses, né? Então eu ajudei a trocar a fralda, né, do Carlos, assim. Mas eu conheço seus pais, cara, desde 2008, quando vocês retornaram, moravam em Nilópolis, fizeram aquela transição para Bento Ribeiro. Ali já conheci Digão, você era uma criança ali correndo, adoidado. Acho que tu tinha um Play 1, um Play 2, se eu não me engano. Era o videogame que você tinha. Daniel também, aparelho nos dentes, bem novinho. Então, desde aquele tempo que eu conheço vocês. Tava Ele foi em voltando 2008. de Minas, né? Eu lembro que quando a Fernanda chegou lá na igreja, assim. É uma outra mulher, né? Sim. outra você pessoa. Você também, porque você era um baby, não, né? Mas verdade, mas assim, eu tinha o quê? 24 menos 9? Você tinha acho 14. 14, 13 anos. Porque você tava antes do ensino médio, quando eu te conheci. Bem antes do ensino médio. Aí ele falava assim pra mim, pô, cara, esse negócio aí de estudar, humano... Falava. Não falava isso não, mas aí tá eu bom. fazia faculdade na época ainda fazia faculdade de História e você ficava tipo assim, pô, minha professora, não sei o que, não vamos falar dela, né, mas minha professora, não sei o que, não falar sei mal que. dela, hein? Que legal, cara. Então, só pra gente fazer a linha do tempo, a Fernanda é professora de História, né? Isso. Se formou em 2018. 2018. 2019. Não. Foi? 2019? Foi quando 2020, a gente casou. amor. Não, foi quando a gente casou. A minha formatura foi em 2020. Perdão, é verdade. É porque tem um lance bem marcante, assim, que foi por causa da pandemia, né, e tal. Mas sim. eu vou falar. Não, sim. Então vamos lá atrás, assim. Como é que era Fernando, Vander, criança, né? Como é que era a vida de vocês, pro pessoal que não conhece vocês? Então, eu, quando cheguei aqui no Cartas, né, eu tinha acabado de passar por um processo de reconciliação com o Senhor. Eu me converti aos 18 anos. Eu não tinha contato nenhum com o evangelho. Aos 13 anos eu frequentei uma célula. E foi Jura? a única. Aos Eu 13 anos. mega jurava que seus pais eram, tipo, crentões, assim. Não. Tipo, eu fiz Eucaristia, primeira comunhão. Tipo, católico, né? Mas mesmo assim eu não tinha contato nem com a Bíblia. Abrindo um parênteses, isso aqui cara... segredaço sigiloso de família. Fernanda chorou quando foi
tipo, ela estudava numa escola de freira e chorou que ela tinha que ir embora, sacou? Você queria ser freira? Não, mas eu gostava da escola de freira, entendeu? Eita, Então, entendi. Bacana. Então, tipo assim, eu era da igreja católica e tudo mais, me converti aos 18 anos sem contato nenhum, assim, com a Bíblia, né? Não conhecia nada da igreja evangélica, nada de cristãos. Me converti através da Fabíola, né? Que teve até o podcast dela. Verdade. Ela que Fabiola me apresentou Neves. o evangelho e um dia ela me chamou pra almoçar e aí eu fui, falei, vamos e tal, e aí a gente foi almoçar e aí eu falei, cara, eu vou conhecer a tua igreja. E aí eu comecei a ir na igreja com ela, a gente começou a virar amiga. Ela já era da Metodista? Ela já era da Metodista. Entendi. E aí eu me converti e aí comecei a frequentar a igreja, ser discipulada e 1 ano e meio depois eu decidi viver uma experiência missionária itinerante, meio que sozinha, né, na favela da Rocinha. E aí foi quando eu comecei a me envolver com a arte. Caramba. Comecei a me envolver com a arte. A gente fez a implantação de um projeto social imenso lá dentro, que até hoje ele existe. Legal. E aí tava muito grande na época, né? Super famoso lá dentro. A gente já tava dentro da Globo, dentro de vários lugares na cidade. Só que eu acabei me envolvendo com a diretora do projeto, né? E aí aquilo foi um baque pra mim, porque eu tinha me convertido, nunca tinha tido nenhuma experiência homoafetiva direta. E aí eu acabo tendo que decidir se eu iria seguir com o projeto, que era o projeto dos meus sonhos, ou se eu iria amar o Senhor e obedecer os seus ensinamentos, né? E aí foi quando eu decidi sair, eu decidi largar tudo, e aí eu fiquei um tempo na casa dos meus pais até, eu voltei para Petrópolis. E depois desse tempo eu conheci o seu pai. Aí foi um processo em que eu estava vivendo uma restauração em Deus, né? Um posicionamento no Senhor. E quando eu conheci seu pai, eu mandei o meu testemunho para ele, e aí ele me convidou para ir em São Gonçalo, na época. Como é que tu conheceu meu pai? Como é que foi isso? Então, eu conheci seu pai porque o Reuel, ele... Lembra do pastor Reuel? Então, ele era da Metodista, ele era do Ministério de Louvor da Metodista. E eu tava fazendo a escola de adoração dele, que falava sobre identidade. E aí, ele era muito amigo do Gideon, e o Gideon, de vez em quando, aparecia, ele falava do Gideon. E aí, o Gideon fez uma conferência que vocês foram, o seu pai ministrou. Sim. Nessa conferência eu conheci seu pai, porque seu pai ministrou naquele dia. E quando eu fui enviar o meu testemunho, eu escrevi para o Gideon. E eu enviei sem querer pro seu pai. Né? Entendi, minha cara. E aí eu enviei sem querer pro seu pai. E aí quando eu enviei pro seu pai, o seu pai começou a conversar comigo, começou a falar comigo, e aquilo pra mim foi meio impactante, mas eu ainda frequentava a igreja metodista, né? Ainda ia lá e tudo mais, os pastores de lá. Nessa mesma conferência foi quando o Rodrigo e a Priscila conheceram a gente. Caramba. Eles foram nela também? Foi nessa conferência. Rodrigo e a Priscila conheceram. Isso mesmo. Rodrigo que esteve aqui no podcast, episódio número... Sei lá. Peguei você, né? Eu acho que é 39 o episódio dele. Chutou bonito. Pesquisa aí, pô, vê se não é. Pesquisa aí, vê se não é. Vou pesquisar aqui, entendi. E aí foi nessa conferência. E aí eu conheci seu pai, e aí o seu pai... E a sua mãe pegou Zika. E aí o seu pai ia viajar. Zika, mano. Seu pai ia viajar e falou assim, caraca, minha esposa tá com Zika, não sei o que, não sei o que. E aí eu virei e falei assim, cara, quer que eu vá ir pra ajudar ela? E tipo, eu morava em Petrópolis na época, nem sabia onde ficava em Bento Ribeiro, vocês ainda moravam lá. E aí, na época, a Fabíola me barrou. Falou, cara, você não vai, você não conhece as pessoas, você não vai pra casa delas, tipo, você tá viajando, não sei o que, não sei o que. Eu falei, cara, mas eu tô me envolvendo com eles, não sei o que. Não, você tá maluca, né? Tipo, nada a ver. Aí foi quando eu comecei a frequentar a igreja de São Gonçalo e a gente fez o primeiro culto no Rio, que foi no Clube dos 30. Porque naquela época eu acho que só tinha... Só tinha São Gonçalo, né? Então, Sim, aí o seu pai me convidou para o primeiro culto, que foi no Clube dos 30. Que aí foi quando eu fui pra casa, fui pra sua casa, aí nunca mais saí, né? Fiquei lá toda a vida, durante um tempo. Bolado que você vivia lá. Nossa, a gente brigava. Até você. É isso. E a sua história, mano? Como é que Caramba, nossa. Vou tentar equivalar aí, né? Então, cara, eu... Desde criança mesmo, assim, desde que
pequeno mesmo, minha mãe sempre foi envolvida com comunidades, né? Ela fazia parte na igreja. Pode falar o nome de igreja aqui? Pode, fica à vontade. Acho que era já não existe mais, infelizmente. Mas era uma mistura de comunidades com pentecostalismo e tal, enfim. Uhum. E minha mãe sempre envolvida, fazia parte do Ministério de Louvor, me levava para os ensaios e tal. Então eu sempre tive aquele contato superficial com o cristianismo em si, né? Só que na minha época, já falei que eu tenho 36, né? Então não tem problema. Mas na minha época era o início dos anos 2000, então 99 para 2000 foi uma virada de chave assim para minha geração, né? A sua é um pouco mais à frente, mas na minha geração a gente bebeu muito da MTV, por exemplo. Então, quando a MTV era tipo as novelas dos antigos, assim, né? Na escola a gente era nossas histórias e tal, e dali automaticamente eu comecei a me interessar pelo estilo de vida que aquela emissora, de uma certa forma, ditava, né, e tal, trazendo as influências gringas. E as músicas automaticamente falavam assim muito a respeito dos meus conflitos de adolescente na época, né? Seja relacionado aos pais, seja relacionado àquela paquera, seja relacionado com a vida, enfim. Ali eu comecei a andar de skate, comecei a me envolver com toda essa realidade underground, né? E eu lembro que quando eu fiz 14 anos, cara, meu tio, que é esposo da irmã da minha mãe, ele é pastor e tal, graças a Deus até hoje, tá em Guarapari, não sei se ele vai ver isso, né? Beijo, tio, amo vocês. Ele me convidou para estar indo morar com eles. Não, na verdade, não era morar, né? Era uma estratégia, porque eles perceberam, principalmente quando é pastor, né, cara? Tem um certo feeling que os pais não têm, que as pessoas ali do dia a dia não têm. E ele, com esse feeling, vendo que eu tava começando a gostar de música, aprender a tocar violão, meu primo, que é um ano, que é filho dele, né? Um ano a mais do que eu, me ensinava algumas coisas relacionado à música, gostava das mesmas paradas que eu gostava, então era meio que um irmão mais velho assim, né, da gente crescendo junto, e ele foi percebendo que eu meio que tava me envolvendo com umas paradas erradas aqui no Rio, né, cara. Daí ele fez um convite, ele falou, cara, tô indo pro Espírito Santo, tô saindo pra ajudar uma igreja lá que tá precisando de uns ajustes. Não, era... Perdão, meu tio era da Igreja Batista Nova Jerusalém, né? Bastante conhecida aqui no Rio. Sim. Mas ele se emancipou, abriu o próprio ministério dele e, com alguns contatos ministeriais pelo Brasil, ele optou em fazer essa transição para o Espírito Santo, na cidade de Colatina, que é no norte do Espírito Santo. É próximo a Linhares, São Mateus e tudo mais. Quente pra caramba. Muito quente. A propósito, no mesmo ano que eu morava lá, o seu pai esteve lá. Mas a gente nunca imaginou que iria se conhecer e andar juntos, né? Conhecíamos aparentemente as mesmas pessoas lá e tudo mais. Porque Colatina foi alcançada ou bebia muito do que estava acontecendo em Minas, né? Lá em BH, que era bem próximo ali, Governador Valadares, era bem próximo. E daí eu, cara, beleza, vou lá, 3 meses só, né? Que foi o combinado com os meus pais. E desses 3 meses virou quase 5 anos, né, cara? Caramba. E foi uma mudança radical, assim, na minha vida, um choque total, porque ali eu vi claramente o que de fato era a vida de um cristão, né? A vida de uma pessoa que professava fé em Cristo. Obviamente não estou dizendo isso que eu não tinha essa referência da minha mãe, porém as coisas do mundo eram mais atraentes, né, cara? Sim. Então, quando eu pensava em alguma coisa relacionada a Deus, eu não olhava para minha mãe, obviamente. Eu olhava para aquilo que eu estava vivendo no meu dia a dia. Sem contar que você estava submerso também, né? Naquela realidade. Exatamente. A realidade era totalmente diferente. Era pessoas ficarem... Você já sabe disso, né? Você cresceu nessa realidade. De pessoas estarem ali no seu quarto, na sua cama, no seu sofá...
drogadas, pô, esperando atendimento, cara, precisando de um aconselhamento. E você vendo, se deparando com tudo aquilo, não entendendo, obviamente. Sim. Mas, cara, caraca, mano, que parada real, né? É muito diferente palpável. tu se relacionar com o evangelho assim, tipo, nesse estilo, do que você se envolver. Porque, assim, às vezes aqui na igreja rola muito isso. Enquanto líder de juventude, eu vejo muito isso. A galera até quer. Aí, tipo, sábado e domingo a pessoa tá querendo muito. Sim. Mas, tipo, segunda-feira ela vai pra uma realidade muito diferente, muito difícil, mano. Às vezes os pais são até crentes, mas são difíceis e tal. Então, viver o evangelho nessa realidade que você tá falando e tal, é menos confortável. Exato. Mas ele te ensina muita coisa. Eu dou aula numa escola cristã, né? Então, assim, eu pego exatamente o oposto, né? Eu pego todos os filhos de pessoas cristãos que não estão no sábado e no domingo. Sim. Eles estão na segunda e sexta. E, assim, é um desafio muito grande, porque a quantidade de jovens, de crianças, adolescentes que a gente vê que não consegue viver a realidade do evangelho de forma simples no dia a dia, na escola, é muito grande. Numa escola que é a favor, né? E que incentiva que eles tenham esse estilo de vida. Sim. Então... E foi isso, cara. Aí, depois desse período lá em Colatina, a gente se mudou para Guarapari, que é já mais próximo de Vitória ali, né? Vila Velha. Também ajudamos ao ministério lá. Não sei se vocês chegaram a ministrar ou conhecer lá a galera que era do... acho que o nome era Igreja Evangélica Batista de Vitória. O Fernandinho que sempre ministrava lá, tanto que aquele álbum do Fernandinho tem aquela música, como é que é, cara? Já estou crucificado com Cristo. Ele grava na Praia da Costa, né? Que é uma das principais praias lá de Vitória. Ajudado não, né? Não sei se posso até tá falando besteira, mas na época ele teve essa parceria com... Essa eu não me lembro, não. Com essa igreja. Essa eu não me lembro. Lá tinha muito bola de neve. Bola de neve. Sim, bola de neve. E de Guarapari, cara, a gente orando, pelo fato do meu tio andar sozinho, né? Aquele missionário em função pastoral, mas não ainda criando raízes, né, cara? Ele ele tá muito mais voltado para o que de uma forma, não sei se inconsequente, ou irresponsável, não sei, mas ele tá muito mais apto a entender o que o Espírito está falando e o cara vai sem olhar para trás, sacou? Tipo, aconteceu o que tinha que acontecer e beleza. Até que então ele voltou para a terra natal dele, que aí é onde eu fui descobrir, né, algumas coisas assim relacionadas ao judaísmo, por exemplo, né? Meu tio, ele é descendente de judeu, filho de mãe judia. A família dele veio corrida por causa da Inquisição, né? Minha esposa pode explicar melhor sobre isso, de Portugal e Espanha. E eles foram um dos fundadores da sinagoga lá de Recife, né? Maneiro. E ele voltou para a terra natal dele, que é em Pernambuco e tal, que é Garanhuns, que é uma cidade interiorana. E tudo isso serrana. Tu acompanhando ele? E eu junto, velho, sacou? Que loucura. E teus pais? Exatamente. Tipo assim, os 3 meses já não... Caraca, Mas tipo assim, meus pais perceberam, ô Danilo, eu acho que é uma das coisas que a gente tem visto, assim, né, com o Bento, por exemplo. Existem coisas, cara, que a gente vai, como pai, vai querer, de uma certa forma, podar, né? Ou limitar o avanço do filho em algum sentido, até para entender o tempo. Só que a minha situação era tão desesperadora, porque eu já tava me envolvendo com drogas, né, cara? E eu era muito moleque. Tipo, e Rio de Janeiro, comparado a Petrópolis, por exemplo, que é onde nós vivemos hoje, eu vejo as crianças lá da minha idade, são tudo garotos ainda, cara. Sim. Aqui no Rio eu já tinha que me virar, irmão. Pegava ônibus sozinho. Tu comparar, assim, tipo assim, os caras estão ainda dentro de casa, no berço de casa, sacou? Com a proteção dos pais. Eu não, mano. Tinha que pegar ônibus pra ir pra casa da minha avó no Jacarezinho com 9 anos de idade, 10 anos. Então a gente já tem essa... Acelerado desde novo. Totalmente, mano. Então eles perceberam que tava rolando isso. E meus pais, por serem conservadores, né, no sentido de família, tipo, tá tudo ruim, irmão, mas, cara, tamo aqui. Melhor deixar o Vander lá, que ele tá com
com família também, vivendo talvez uma realidade que eu sempre orei, que eu sempre desejei para os meus filhos. E beleza, e tá indo lá, eles me ajudavam com o que tinham que ajudar, sei lá, financeiramente. Para quem não sabe, né, não existia WhatsApp na época, não existia muito mal o e-mail, porque a internet era discada. Nossa, mano, isso é antigo pra caraca. Então era tudo à base de carta, irmão. A gente tem um porta-retrato lá em casa que foi uma foto que eles mandaram pro Vander quando ele tava lá. Eles tiraram e chegou, tipo assim, um mês depois, sacou? Tipo, com dedicatóriazinha atrás, assim, muito linda. Então, essas lembranças é maneira, né, cara? E a gente foi pra Pernambuco. E chegando em Pernambuco, a gente começou a trabalhar em si com a implantação da igreja do ministério do meu tio, assim, no né? interior de Pernambuco. Né? Onde a gente fez a expansão ministerial e missional para o sertão. Cara, tem fotos lá em casa, até eu postar esses dias, mas eu fiquei meio assim, né? Porque acaba tocando muito no coração, né, cara? Do tempo que a gente viveu, assim, foram, cara, coisas maravilhosas, assim, né? Como... gente, não me comparando a Jesus, obviamente, mas sua mãe sempre nos defende, né? Cada um tem pelo menos uma heresia, então essa é a minha heresia. João vai falar que nem todos os milagres de Jesus foram descritos na Bíblia porque não se tinha como descrever tudo aquilo, registrar aquilo, né? E existiam muitas coisas que aconteciam assim, cara, que a gente não, naquela época, não se tinha essa visibilidade que nós temos hoje. Tanto que uma das coisas que frustraram muito meu tio, né, cara, até ele hoje vive em Guarapari novamente, né, ele abriu mão lá do ministério que ele implantou, por causa dessa parceria, visibilidade. É muito difícil você chegar... nós vemos aí, né, cara, quantos aventureiros já chegaram aqui no Cartas de, cara, pô, tô com um trabalho assim assado, e quando você vai ver uma parada totalmente errada. Então, se existir isso hoje com visibilidade, imagina 10 anos atrás, 20 anos atrás. Então, foi um tempo maravilhoso, vivi muitas coisas incríveis, cara. Só que existiam fundamentos extremamente importantes em questão de caráter, questão de comportamento, em questão de entendimento também, teológico e tudo mais. Você diz da sua postura? Da minha postura, sim. Que precisava ser acertada. Aí planta lá, e quando é que é a tua volta pro Rio? Então, aí em 2008, aí eu faço esse retorno, eu me... Pode falar, né? Claro, eu era envolvido com uma menina que era filha de pastor. Porque ele não gosta de falar, mas ele era bem namoradeiro, entendeu? Tipo assim, ele namorava, tipo, várias vezes. Não, porque ele é um galã. Ele é um galã. Né? Não, ele é lindo. Essa não é a questão, mas assim... Ele já foi quase casado 2 vezes, entendeu? Fernanda, que isso, cara. Amor, tipo... O importante é que hoje você é casado comigo, verdade, cara. Sim, Então ele sempre fica sem jeito pra falar isso, mas ele era, entendeu? Era garanhão, aquela coisa. Galinha. Porque, tipo assim, cara... Bonito desse jeito não tem como, né? Eu tocava violão, cara, gatão, tipo assim... Danilo, eu não sei se você viveu essa parada, cara. Que mas... isso, Wander? Não, logicamente. Mas o que eu quero dizer é, tipo assim, é porque muita gente, cara, não sabe. Porque quando eu faço essa transição pra viver com os meus tios, eu me torno filho, cara, sacou? Sim. E filho de pastor é extremamente visado, irmão. É, mais difícil mesmo. É extremamente visado. Você, cara, a tal ponto, é um pecado aqui, pô, tio, me perdoe, cara. Mas ele falava, meu irmão, assina da Silva aí, porque era o sobrenome dele, né? Era um nome hebraico lá e da Silva brasileirão, né? Aí eu botava lá meu nome todo e da Silva, mano. Tipo assim, pra dizer que eu pertencia àquela família e tudo mais. Mesmo de sangue, sendo sobrinho da minha tia, que é a irmã da minha mãe. Mas de certa forma a realidade você... Era aquilo. Exatamente. Então, tipo assim, cara, o filho de pastor, ele é avisado nesse sentido. Sim. Só que como você não tem esse fundamento mais robusto, né, cara,
pô, meu irmão, você precisa ter uma vida santa, você precisa ter uma vida... aquilo que você fizer vai refletir na sua vida com Deus e tudo mais. Não que ele não prezava por isso, só que, meu irmão, o cara tá tocando uma igreja. Tem os filhos dele, tem, cara, várias situações. E eu automaticamente, eu não, por exemplo, eu não havia tratado a questão de paternidade. Eu cresci sendo um filho de pai ausente, né, cara? Então, eu era um órfão, só que de um pai vivo, sacou? Tipo, então, muitas coisas que eu tentava suprir no meu emocional, no meu comportamento, era me relacionando com garotas, né, e tal, me aproveitando daquela situação. Aí eu cheguei na vida dele e tudo mudou. Aí, graças a Deus, mudou, né, cara? Um antes e depois, né? Mas aí você tava quase casado com a menina. Quase casado, e, pô, vim fazer uma prova do bombeiro. Foi uma desculpa que eu arranjei, né? Fez a prova, né? Fiz a prova. Passou, não? Fiquei faltando 200 vagas para o preenchimento da época, né? Tanto que até hoje acho que o Corpo de Bombeiro não preencheu aquelas vagas, cara, se eu não me engano. Caramba. E eu simplesmente fui apagado ali. Na época meu pai trabalhava de segurança, né? E ele tinha uns contatos com alguns caras lá de dentro, mas mesmo assim os caras não conseguiram arrumar nada e eu fiquei no Rio. Aí foi onde minha história começou a se ter um outro norte, né? Porque aí é onde eu conheci uma pastora que era não sei se você lembra, a igreja da Fernanda Brum e do Emerson Pinheiro, que era em Vicente Carvalho, era a Igreja Batista alguma coisa. E chegaram até a lançar alguns CDs. E essa pastora veio desse ministério, precisava de um ministro de louvor que auxiliava ela pastoralmente em alguma coisa. Eu, pô, meu irmão, tô aí, não tô fazendo nada, tô aqui. E fiquei... E tu já tinha aquela experiência com o teu tio, Exato, né? Então, tipo assim, cara, tá começando o Ministério da Mulher, vambora, mano. Me doando, até que um dia eu conheci o Roberto Feitosa. Não sei se ele vai também ver esse vídeo, um beijo pra ele. Feitosa. Roberto era do Blitz do Amor. Ele veio lá ele foi lá na Cerqueira. Ele mesmo. Pô, lembro dele. Ele andava sempre com uma galera, o Bruno com o Soli, que foi até inclusive gravou com o Reuel, né, guitarra, muito bom. E a gente se conectou e ele tinha um amigo em comum que era o Sandinho, né? E o Sandinho, pô, cara, tá rolando na época tinha muitos moveres, né? Tá rolando um mover apostólico profético aí não sei aonde. Pô, nem lembro mais quem eram os caras. E, pô, bora lá. Sandinho dava com o cara da Argentina. Lá, essa galera meio loucona. Aí, tipo, pô, eu tô precisando de um guitarra. Pô, tu gosta de tocar guitarra? Eu, pô, cara, tá falando com um guitarrista. Só que não, né? E eu, pô, beleza. Aí comecei a pegar com ele algumas ministrações. Ele falou, cara, eu tô saindo da minha igreja. Era na Barro Vermelho, ali em colégio. Sim. E eu tô implantando um ministério próprio. Lá em Irajá, né? Isso, foi lá em Irajá, na casa dele. E eu queria saber se tu queria caminhar comigo, cara. Eu orei, Deus, pô, tocou no meu coração a seu respeito. Eu, pô, cara, beleza. No mesmo dia eu já liguei pra pastor. Pô, pastor, ó, tô metendo o pé. Obrigado por tudo que tu me ensinou aí, espero que... E ela ficou bolada contigo? Não, de forma alguma, me abençoou. Assim como meu tio também me abençoou, cara. Ele me enviou, não, volta pra sua casa e tudo mais. Não deixei também a pastora, não foi irresponsável, tá, galera? Tipo, sair fora, aproveitar uma outra oportunidade de emprego, né? Não, eu deixei tudo certinho, deixei a galera preparada. E você era noivo ainda nessa época? Não, eu já não tinha mais relacionamento nenhum. Aí veio depois que vem o outro noivado. Que a menina é de Recife, né? Ela ia vir pro Rio, enfim. Ia ser uma história meio cabulosa aí. Mas aí não deu certo. Não deu certo. Aí, Sandinho. Aí veio Sandinho, cara, você conheceu, né, cara? Um cara maravilhoso, acho que todos os dias quando eu lembro, eu oro muito por ele. Sandinho é um cara incrível, mano. Eu não sei como tá a situação dele, mas... Muito tempo que eu não o vejo, cara. Sim. Muito tempo mesmo que eu nem ouço muito, assim, nada sobre. Então, até da última vez que eu tive contato com ele foi inclusive aqui. Ele veio aqui. Ele veio aqui, poxa, deu um abraço nele. Aqui na nossa igreja, cara. Ele
sei se pode falar, né, cara? Sei lá. O que eu faço? Nada, não, mas enfim, ele chegou a se desviar, né, cara? Não sei como é que tá a situação dele. Mas é um cara preciosíssimo, me ensinou muitas coisas, principalmente relacionado a essa questão do avanço missional, né? Com meu tio tem essa questão da prática, da praticidade da vida pastoral, da praticidade da vida missional, teologia também. Meu tio sempre foi um cara muito estudado. Só que o Sandinho era mais voltado para essa parte da adoração, da percepção profética, do entender musicalidade no meio de louvor, porque até então, né, cara, eu só tinha isso. Eu era discipulado por Cirilo, David Keelan e Casa de Davi no meu quarto, né, mano? Na época dos CDs, né? A gente botava ali e eu... inclusive nessa época é muita história, né, cara? A gente acaba lembrando de muita coisa. Mas eu gostava de um site chamado Adorando. Não sei se você chegou a pegar esse site. Meu pai tinha um álbum lá. Exatamente, isso que eu ia falar. Tipo, eu conheci o seu pai. Pela primeira vez que eu ouvi alguma coisa do seu pai foi ali. Depois que eu linkei, quando eu tava começando a despertar para essa questão missional, com o Clamor. E o meu sonho, mano, era ir pro Clamor pelas Nações. E meu time... Não, cara, fica aí, você tá trabalhando. Porque ele já via essa parada, sacou, cara? Só que existe... sempre teve essa veia voltada pra missão, né? Sim, mano, sim. Sim. Sempre tive, cara. Entendi. Tanto que eu era com 15 anos, quando eu cheguei em Colatina, eu orando ao Senhor e tinha um comercial, cara. Citroën nos patrocina. Citroën não era nem conhecida tanto no Brasil, eu acho. Eu via poucos carros. E quem tinha um carro da Citroën, era pelo menos os caras que eu conhecia, era baludo. Dinheiro. Dinheiraço. E era assim o slogan da marca. Acho que viver sem fronteiras, ou sem fronteiras pra viver, tá ligado? E eu orando uma vez, eu fui levado numa experiência minha, pessoal, com o Senhor. Eu orando baseado naquele texto que Jesus fala, né? Que a adoração, ela não se baseia somente num lugar, mas chegará um dia que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aí a mulher samaritana ali questiona Jesus, né? Ah, não, mas vocês adoram lá em Jerusalém e a gente adora aqui nesse monte que eu não me recordo bem, em Samaria. E ele fala, não, vai chegar um momento em que em vários lugares pessoas adorarão o Pai. E automaticamente esse texto me linkou a Malaquias 1:11, né? Que fala que do Ocidente ao Oriente se levantariam orações para que o Eterno fosse... Eu não me recordo bem a referência do texto, mas fala basicamente sobre isso. Aí eu fiz o meu ministério, tipo, nunca saí nunca gravei nada, nunca... sei lá, fiz alguma parceria, mas em Garanhuns eu ministrei em vários lugares, cara. Vários lugares cabulosos, mas também vários lugares muito maneiros. Principalmente na visão G12, né? Que tinha muito essa questão da adoração. Aí era Sem Fronteiras? Não? Era Adoração Sem Fronteiras o nome. Isso que o Danilo falou é interessante, porque tanto o Vander quanto eu, logo quando a gente se converte, a gente tem experiências missionárias, né? E quando a gente chega no Cartas, eu chego um pouco antes dele, né? E aí eu praticamente moro na sua casa, na casa dos seus pais. Mas eu conheci eles primeiros. Não, tudo bem. E aí assim, eu vivo lá, e aí o Vander chega arrasado por causa do segundo noivado dele que deu errado. Muito errado. Né? Vamos chegar lá, mas Jesus. Enfim. E aí quando ele chega também sendo imerso na casa dos seus pais. E o início... Vander literalmente morou. Literalmente morou 7 meses. 7 meses. Cara, foi isso tudo, né? 7 meses. Caraca, ele morou 7 meses. Mano, no quartinho que eu botava os instrumentos, mano. E foi quando eu também fui expulsa da sua casa, porque o pastor falou, o Vander tá vindo pra cá, você não pode mais ficar dormindo aqui. Você tem que arrumar outro lugar pra tu ficar aqui no Rio. Mas foi nessa época que você foi morar perto, não foi? Não, nessa época eu comecei a dormir na casa da tia Ana e do tio Marcos. E na Érica também. E na Érica. Foi quando eu começo a pensar em voltar pra cá. A buscar a casa junto.
Porque aí eu fico na Érica e moro no... Moro não, né? Porque eu morava em Niterói, né, gente? Então, eu morava em Niterói, só que eu ficava aqui na igreja de quinta até segunda-feira, até segunda-feira à noite. Eu ia embora com o pessoal de São Gonçalo segunda-feira à noite com o Abrindo Caminhos. É verdade. Então eu vinha pra cá na quinta-feira. Era segunda-feira, né? Era segunda-feira. Segunda-feira à noite, né? Eu vinha pra cá na quinta-feira. À noite, com o PG na casa do seu pai. A gente fazia o PG, aí sexta-feira a gente fazia a sala de oração. Aí sábado eu passava o dia com vocês, domingo a gente tinha os cultos. Aí segunda eu ficava aqui de novo, né? Enfim, então morava quase. E aí o Wander começou a meio que morar lá e aí, tipo, tive que ir embora. Mas um pouco antes disso, né? Antes da gente começar a namorar, a gente tava num culto onde era pouquíssimas pessoas, né? Tipo, pouquíssimas pessoas. Era na Dom Helder. Só que era a primeira parte da sobreloja ainda. Não tinha feito nenhuma expansão, né? E aí o pastor pediu... o pastor começou a ser ministrado e a ministrar sobre missões. Ia falar sobre isso. E isso não era muito comum de acontecer nos nossos cultos, né? Eram cultos diferentes do que são cultos hoje, fundamentando muita coisa, né? Porque era culto logo no início, né? Com poucas pessoas, então era diferente, era muita fundamentação, né? Os cultos eram mais... as palavras eram muito extensivas, as palavras eram muito densas. Só um adendo. Lembrando, gente, que hoje o pastor Alexandre, que nós conhecemos hoje, era o pau quebrado. Não, era outra coisa. Era outra coisa, gente. Não, a palavra era... Gente, a duração de culto hoje é 3 horas, Ele não gosta que fale isso não, mas, cara, era pesado, mano. Não, e era assim, tipo... Eram duas canções, mas também, tipo, não tinha hora pra acabar. Aí acabava a adoração, meu pai pegava pra pregar. Isso. Mas era diferente também, porque tava até todo mundo... Até hoje tem no Facebook algumas paradas dessas. Mas era diferente também, porque assim, tava todo mundo muito imerso naquela realidade. Era então, maravilhoso. Assim, era diferente do que é agora, né? Uma igreja... que precisa de pessoas que vão embora de Uber. Antes não, estava todo mundo junto o tempo todo, né? E aquela coisa assim, a gente estava fundamentando aquilo que a gente acreditava. Exatamente. Então, pra gente falar hoje sobre uma igreja local, com um alcance global, se a gente fala... Pra falar de Emuná, tipo assim, era uma pregação de 3 horas. Cara, teve uma pregação que ele falou da Páscoa, do Cálice Virado, a primeira pregação do Cálice Virado. Cara, a duração da administração eu tenho gravado, esses dias eu vi, era 3 horas e 50 minutos. Então assim, tipo assim, né, tudo só pra era trazer muito... o fundamento. Isso. Mas porque... Como a gente tá falando, é outro momento. E aí, ele veio falando sobre missões. E não era comum porque a gente estava no período de fundamentação. E aí, quando ele falou sobre isso, eu e o Wander, a gente era muito amigo, porque a gente estava sempre junto com você, com a sua mãe, com o seu pai e com o seu irmão, né? Tava sempre eu e o Wander meio que de intruso ali. Agregados. Aonde vocês iam, a gente tava indo atrás. E aí, no final da oração, no final do culto, o pastor orou e perguntou se alguém tinha algum chamado missionário. E as únicas pessoas que foram lá na frente tinha sido eu e o Wander. E ele orou. E tinha mais uma pessoa, Não tinha. Só tinha nós dois. Só que a gente não namorava, não tinha nada. E aí foi ali que o Wander começou a falar que a gente era um casal. Mas o que ele falou? Porque ele orou por um casal. Ele falou, eu quero orar por esse casal. E aí todo foi mundo, a deixa, né? Todo mundo começou o Garanhão a Garanhão, né? Veio à tona. Veio à tona, graça maravilhosa e falou, pronto. Agora tem que dar certo. Enfim, e aí foi a primeira experiência assim, que a gente teve assim, antes de namorar, né, em relação à questão de missões. E tem muito a ver com o que vocês fazem hoje, né? E eu quero chegar nessa ponta do que a gente faz hoje, de como a gente está desenvolvendo trabalho de missões na igreja, mas eu queria que a gente, só pro Wander fechar, para fechar a história, né? Tá, do Sandinho lá. Beleza. Fala do Sandinho. E com o Sandinho, cara, houve usar um tema aqui, mas tipo uma metamorfose mesmo, né, cara? No sentido de identidade musical. Fui muito impulsionado aquilo ali. Pô, ele chegava sempre e falava, cara, pô, mostra suas canções. Pô, já tive várias visões com você, ministrando, cara, e pessoas sendo abençoadas, suas palavras e tudo mais. E aquilo ali foi inflamando, né, cara? Onde eu comecei eu já, obviamente, já compunha, né, algumas coisas na época ali do meu tio.
Só que não era nada maduro, né? Tanto que eu só, de todas as canções que eu tenho hoje, acho que são mais de 50, né? Uhum. Mais de 50 canções ali guardadinhas no baú da felicidade. Uma só que é dessa época do meu tio. Eu falo sobre o sacrifício de Jesus, né, cara? Uma canção meio um pop rockzinho, bem legal. E foi a única, assim. Depois com o Sandinho, que aí eu comecei a ter mais esse desejo de compor, né? Só que, como eu falei, né? Ainda existia um mau caráter, ainda existia um cara que se relacionava por causa dos dons, do que tinha que oferecer, das portas que se abriam, dos moveres que aconteciam. E ainda o meu coração era terra rasa, né, cara? Então, qualquer sentimento emocional que eu queria suprir, que eu não dava abertura para Deus, que eu não confessava pecado para ser curado, desculpa até a expressão, né? O rabo de saia que aparecia, eu ia lá, me envolvia. E assim aconteceu com uma menina que recém-convertida, mas já também envolvida nesse ambiente profético e tal. Pô, essas paradas é muito legal, mas ao mesmo tempo tem esse outro extremo, né, cara? Sim. De uma galera que vive uma vida rasa com Deus, mas tá acontecendo um monte de coisa, tá beleza. E daí eu comecei a me relacionar com essa menina. Aí já na época já não tinha mais cartas, era o MSN, que era a rede da parada de se comunicar. E me deu a louca. Eu simplesmente cheguei pro Sandinho, pedi a benção dele e não rolou. Eu lembro Não rolou o que é a benção? Não rolou. Ele falou, cara, eu não sinto de te abençoar, mas se você quiser ir, você pode ir. E eu fui, mano, por causa de um relacionamento, né, e tal. E até hoje eu sinto muita dor nesse sentido, né, cara? Eu já tô curado, graças a Deus, mas eu poderia fazer diferente. É uma cicatriz que fica, né? Tem como. Poderia ter feito diferente, poderia esperar. Eu cheguei a trazer essa menina para o meu ambiente, né, cara? Só que a mulher, querendo ou não, ela tem esse poder, né, cara? Não é nem esse papel, mas esse poder de uma certa forma, quando o coração do homem, exatamente, quando o coração do homem não tá no lugar certo, cara, a mulher, ela consegue fazer esse desvirtuar de caminho, essa influência. Obviamente que aqui eu não estou falando uma palavra pejorativa, né, que a mulher não, mas quando nós não estamos cumprindo o nosso sacerdócio, quando nós não estamos submissos, cara, à autoridade que Deus nos confiou como homem, nós desfrutamos daquilo que Adão deixou, né, como herança. E daí eu saí fora. Depois de um ano e alguns meses, ou quase 2 anos, eu já estava morando com essa menina. Pra tu ver, vivendo, morando entre aspas, né? Eu ia pra casa dela aos finais de semana. Ela morava em São João de Meriti, né? E ia pra casa dela aos finais de semana e ali a gente se vivia, né? A vida de igreja. Até que um dia eu fiz a besteira de me relacionar sexualmente com ela, e aí é onde a parada fica muito mais intensa, cabulosa, assim, trevosa mesmo, cara, da gente ser afastado, primeiramente, obviamente, com uma igreja séria, né? Na época essa igreja era submissa a um apóstolo, se eu não me engano é o Renan, não sei o nome dele, enfim. Da galera do apostólico do Rio, né? Que se tinha esse contato lá, fazer a cobertura dessa igreja. E pessoas seríssimas, benção, não tenho nada do que reclamar deles. Só que eu optei também viver uma vida de casado sem estar casado, né? E só que isso não rola, né, cara? Esse julgo desigual com o corpo. A célula cancerígena, ela precisa ser expelida, cara. Sim. E naquele momento era o que eu tava vivendo, sacou? Tipo, não, eu quero estar em cima do altar ministrando,
tocando na vida de pessoas, mas ao mesmo tempo no meu particular, com o meu namoro, eu faço de uma maneira mundana. Sim. E daí, cara, depois de alguns anos, a gente já afastado completamente da vida de igreja congregacional, a gente chegou em alguns lugares, mas não deu certo. Eu cheguei na época, seu pai, eu lembro até hoje, cara, seu pai estava na congregacional, que ele fez esse retorno, sim, né? Eu cheguei sabe aquela voz do espírito lá no fundo, tu tá lá no inferno, mano, mas tem uma voz no espírito ainda falando, sim, brother, procura ajuda, faz alguma coisa, cara, essa merda que você tá vivendo. Eu cheguei, Danilo, eu nunca falei isso pro seu pai, mano, mas eu cheguei a criar na minha cabeça e nos meus papéis uma igreja chamada Basileia. Eu ia registrar essa igreja porque tinha uma galera caminhando conosco, né? Comigo e com essa menina. Sério, cara? Sério, cara. Sério. E vivendo uma vida de pecaminosa, mano. E na época eu queria... Aí foi onde o Mevan estourou, né? Então imagina, cara, você vivendo uma vida aparentemente promíscua. Não que eu pegava um monte de mulheres, mas eu vivia uma vida de casado com essa menina, desonrando ela, desonrando a família dela. Mas ao mesmo tempo... com esse, não sei se eu posso falar espírito, mas com esse anseio de viver pra Deus, sacou? Uhum. Viver algo pra Deus, só que totalmente errado, irmão. Que foi quase o que eu vivi também na Rocinha, sim, tendo sim, um projeto social imenso, extremamente famoso, funcional, abençoando vidas, falando de Jesus, só que coração errado. Coração errado e com um comportamento fora dos mandamentos do Senhor, assim, né? Sim. E daí... Desculpa. Não, pode ir. Não, e daí, cara, aí foi onde... Somos mais parecidos do que imaginava. É verdade. Mas o pastor fala sobre isso, né? Os nossos espíritos são iguais, cara. Fala. Quebra totalmente essa questão dos opostos se atraem, né? Mas... Onde eu tava mesmo? Não, aí tem o Mevan, então, aí Mevan rolando, aí, pô, sim, eu lembro que eu liguei pro Israel, né? Israel já não está mais conosco, sim, ministrando. Um beijo pro Israel também, tá vivendo a vida dele lá em Guarapari novamente, sim, tá mais próximo da filha, enfim. Eu liguei pra ele, pô, mano, vamos caminhar junto. Ele tava recém-chegado no Rio, tava sem igreja. Ele chegou a dar o sinal verde, mas graças a Deus nunca nos encontramos para estabelecer esse ministério. Aí quando dá errado, né? Exatamente. Aí o que eu ia falar é o seguinte, cara. Parece que Deus vai dando linha, né, mano? Pra quem solta a pipa, sim, aí, né? Eu sou zero à esquerda, apesar de ser cria da Vila da Penha, Zona Norte. Que isso. Mas pipa comigo até fico bolado. Pô, meu irmão, será que eu vou ensinar o Ben a soltar pipa, jogar bolinha de gude? Né? Não. Mas eu ficava assim, né, cara? Eu tipo, cara, Deus vai dando linha, eu vivendo essa parada. Foi onde nesse mesmo inteirinho eu comecei a descobrir a sala de oração. Lembra dos blogs? Eu lia muito blog do... Não precisa ficar falando nome não, amor. Fica à vontade. Do pastor lá do Mike Bickle. Lia blogs, sei lá, do fulano, Beltrano. Tudo, sim, relacionado à sala de oração, porque eles estavam não era 24 horas ainda, mas tinha algumas dinâmicas da sala. Eu comecei a me envolver com aquilo. Aí eu lembro que na época entrei em contato com o Sandinho me mandou um material sobre harpa e taça, e ali eu tentando, com desejo de Deus, mas ao mesmo tempo vivendo essa vida pecaminosa, né, cara? Até que um dia, essa menina amanhece mal. E eu até pensei que ela, tava grávida, né, de cara? Saúde. Eu, caraca, meu irmão, será que essa garota tá grávida? Caraca, maluco, tipo, o que vai ser da minha vida agora? Tipo, não era vagabundo, né, cara? Graças a Deus sempre busquei trabalho, ainda que de uma forma superficial, pegava qualquer coisa que de alguma forma me desse ali um sustento. E daí foi descoberto... Não chegou a ser eu não lembro o nome da doença, mas era uma inflamação cerebral, né, cara?
Caramba. Não chegava a ser um aneurisma, né? Porque eu não sei qual é a diferença, mas esse problema que ela teve, não sei também se é de problema de saúde, se era crônico ou se era por causa da nossa legalidade, né? E ela veio a viver isso, cara, durante um bom tempo, assim, não me recordo bem quanto tempo foi, mas acho que 1 ano ou quase 2, assim, vivendo essa... E eu ali perto dela, né, cara? Vocês ficaram quanto tempo juntos? A gente ficou 6 anos juntos, Foram cara. 7. Caramba. 6 anos. Nossa, bastante tempo, mano. 6 anos juntos. E não casou, mano. E não tipo casamos. assim, doideira, né? Mas A gente ficou 6 meses. Tô brincando. 2 anos, 6 meses. E aí foi, cara. Aí foi onde ela ficou muito mal. Tanto que o caso dela, mano, foi pra um... qual o nome daquele hospital que tem ali na Tijuca, perto da UERJ, que é público? Pedro Ernesto. Porque ali é tipo um local de docência, né? A galera que se forma em medicina, eles vão pra ali pra estudar casos raros, assim, né? E ela ficou lá um bom tempo, assim, né, cara? E eu, pô... fiquei do lado dela, obviamente, né, cara? Só que já não se tinha mais nenhum sentimento, não somente pelo fato do estado dela, mas eu fui percebendo que aquilo ali era... Cara, tudo que eu fiz foi errado e, cara, e agora? O que eu vou fazer? Até que um dia, MSN... Foi no Orkut, o pastor falou com você? Não, foi na MSN. Eu mandei uma mensagem pro Luciano, né? Luciano Oliveira, lá de Cabo Frio. E eu falei com ele, né, cara? Porque eu fui mal intencionado também, né? Porque eu queria viver o que o Mevan tava vivendo. Então, tipo assim, cara, eu vou meter o pé, vou pro sul, eu vou lá pra Cabo Frio e beleza, vou deixar essa menina aqui, obviamente não vou abandoná-la, mas, cara, eu vou viver o meu ministério. Tipo, olha a cabeça maluca, né? E eu entrei em contato com ele e falou, não, cara, pô, vamos orar por ela, que não sei o quê. E, pô, obviamente o cara deveria estar com as questões dele e, meu irmão, Deus abençoe aí, tá tudo certo. E eu, beleza, tá tranquilo, cara. E não que ele tivesse não se importado, mas também ele não tinha responsabilidade com aquilo aí, porque o problema era meu, mano. E num determinado dia, cara, teu pai mandou uma mensagem no MSN. Eu, caraca, pastor, mano. Aí eu, mal intencionado novamente, comecei a mandar músicas pra ele. Aí ele foi ouvindo, ele, irmão, você tá com uma vida desgraçada, maluco. Você tá me mandando música. Tu tá fazendo o que da vida? E nesse momento, foi um momento em que o Wander tava quase sendo perseguido de assassinato, porque ele quase se envolveu com uma pessoa da família dela. Da então, menina, assim, né? Tava tudo arregaçado. Tudo acabado. Ia morrer. Né? E foi isso. Aí foi quando teu pai me convidou. Na época ainda era na sua casa, né? Só tinha um PG. Eu cheguei a acompanhar na época pelo Facebook, se eu não me engano. Era só Facebook. Sim. O culto de inauguração, que inclusive o Sandinho chegou a me convidar para ir junto, mas eu, pelo fato de estar vivendo já em São João de Meriti, ficava meio que contramão para me chegar até o Valqueire. E eu também não quis, né, cara? Eu tava vivendo aquilo ali. E foi isso. Aí quando seu pai me fez esse convite, eu lembro, Danilo, que ele fez apenas duas perguntas, né? Ele falou, cara, você quer caminhar comigo? E me deu a diretiva, né? Ele falou, você quer caminhar comigo de fato? Perguntou o que tinha acontecido, né? Porque acho que de forma ingênua, né? Porque teu pai tem esse coração grandioso, né, cara? Tipo, por mais que ele tenha esse feeling no espírito de ver as coisas erradas e saber fazer uma leitura muito assertiva, mas ele também acaba dando um voto de confiança, né, cara? E às vezes o cara não quer nada. A gente já viu isso muitas vezes acontecerem aqui no Cartas. Ao longo desses anos, Sim, mano. Mas eu decidi, mano, sacou? E o teu pai com aquele coraçãozão, né, mano? Meu irmão, eu preciso de ajuda, cara. Eu preciso fazer alguma coisa. Não vou querer magoar o coração desse cara que tá aqui simplesmente abrindo a vida dele, a casa dele.
pra eu ser ajudado, ser mudado, e foi isso. Mas ele falou, cara, você quer caminhar comigo? Eu falei, sim, pastor, eu tô aqui, e o que eu preciso fazer? Ele falou, cara, pega todas as suas malas aí, meu irmão, e joga fora. Dali, mano, aí minha vida acabou, tipo, cara, ali foi um choque de realidade total. Sabe, essa transição que eu tive com 15 anos pra viver com os meus filhos, uma vida missionária, itinerante. Depois tem esse novo choque de realidade com o Sandinho, de viver uma outra realidade de evangelho, e agora com seu pai, mano. A parada foi o evangelho raiz e, brother, é isso aqui. É o caráter. Os seus dons não são importantes quando o seu caráter é defraudado. O seu talento é beleza, legal, mas, meu irmão, se você não tiver um comportamento de homem de Deus, brother, e essa é uma tônica vale. Muito forte do nosso ministério, né? Sim. No alinhamento, a gente fala sobre isso quase em todas as aulas. Sim, Vocês sim. são professores do alinhamento? Sim. Eu me aposentei. Virei mãe, me aposentei. Enfim. Vocês já deram aula no alinhamento, então vocês sabem que, tipo assim, tem muito isso. E a galera vive muito isso aqui, assim, no Rio de Janeiro, né? Sim. E chega aqui querendo replicar essa ideia, saca? De tipo, não importa, mano. Tá ligado? Tipo, não importa, eu tenho um dom, eu canto, ou eu prego. Sim. E aí, tipo, você acaba sujando o teu dom, tá ligado? Exato. Tu acaba sujando As aquilo que você vésperas tem. sujas, E foi isso, mano. Aí é onde começa a nossa história, né? Aí eu começo a caminhar com o seu pai. E aí vocês vão namorar aqui, ano mesmo? Aí a gente começa a namorar depois de 1 ano e meio caminhando com seu pai. A gente começa a namorar. Depois de muita... Aí termina, né? Tem nós que termina uma... Eu que pedi ele em namoro. Fernando Eu que pedi ele em namoro, porque na verdade a gente era muito amigo, ele veio com uma conversa de tipo assim, cara, tô afim de você, e eu tipo assim, cara, você tá viajando, não tem nada a ver. Aí passa um tempo, uma outra pessoa vem falar comigo que percebeu que ele tava olhando ela diferente, aí eu fiquei tipo... Ficou com ciúme. Fiquei meio ciumada. Aí fui conversar com a pastora. pastora. Eu era inocente, pela primeira vez eu era inocente primeira na vez parada. Ele era, não tinha mesmo. Aí fui conversar com a pastora falou, cara, eu acho que dá super certo vocês, acho que o Vander tá no caminho de consertar a vida dele, você também, e é isso. Aí eu peço ele pra namorar. Tu que foi? Como é que é isso? Chamei ele pro Parque de Madureira. Parque Madureira, mano. Chamei ele pra dar uma volta. Que legal, que rolê bom, né? Que coisa, que ambiente, né? Suburbano. Total. E aí depois de um PG na casa da Ana, mano. Isso, depois de um PG na casa da Ana. E a gente tinha isso também, né? A gente tava sempre nos PGs, sempre envolvido em vários PGs. Sim. Ele em alguns, eu em outros. Todos os PGs a gente já foi, maluco. Agora não mais, né? Agora não mais, né? E agora também a gente tá em outra estação. Outra configuração. E aí eu peço ele pra namorar, e aí a gente começa a namorar, aí namoramos 1 ano. E aí namoramos 1 ano, só que, assim, pensa. Cara, foi o primeiro relacionamento da igreja, né? De 2 pessoas que você conhece. O primeiro relacionamento que todo mundo coloca aquela expectativa. Tipo assim, cara, né? Nossa, eles vai dar certo, vai ser, né? A gente não sabia muito como a gente ia lidar com isso, porque o seu pai cuidava de mim, o seu pai cuidava dele, e o Vander morava na sua casa, na casa dos seus pais, e a gente não sabia muito o limite do que falar, do que não falar com eles, das nossas dificuldades, né? Aonde que o pastoreio e que o discipulado entrava nisso. Então a gente não tinha muito essa dosagem, assim, e aí ficou um relacionamento muito pesado. A gente teve um relacionamento no início, assim, muito abençoado e se torna muito pesado. E aí o Vander veio conversar comigo, dizendo, olha, na verdade o pastor chamou ele pra conversar e falou, cara, isso tá roubando o coração de vocês. Isso tá roubando o coração de vocês, eu acho que vocês precisam orar e tudo mais. E ali o Vander sabia que ele precisava terminar comigo por tudo que ele já tinha vivido. Senão ia viver tudo a mesma coisa. E ele percebia que estava sendo corrompido novamente, né? E aí, quando ele vem terminar comigo, eu, tipo assim, desabo, porque eu não tinha expectativa de ter um novo relacionamento, de formar uma família. Primeiro, quando eu me converto com a intenção de, cara, eu vou viver pra Deus, eu quero ir pra tribo indígena, eu quero ir pra África, e eu quero viver uma vida louca. Celibato. Tipo assim, eu quero viver uma vida louca em Deus sozinha, assim. Eu não tinha a intenção de casar, de ter filho. Eu tinha isso antes de me converter. Só que eu me converto com um relacionamento de 7 anos também,
né? Antes de me converter. Você namorou 7 anos? Eu namorei 7 anos, eu quase noivei com 18 anos. Então, assim, extremamente destruída nessa área. E aí, quando eu me converto, a única relação que eu tenho é uma relação homoafetiva, que aí é onde eu meio que me encontro relacionalmente pelas experiências que eu tive antes. E aí, quando eu venho pra cá, eu falo, cara, eu não quero saber de ninguém, tipo, não quero saber de nada. Boliviana, lembra, mano? Eu quero viver... Caraca. Eu quero viver vida louca, entendeu? Tipo assim, eu botava minha mochila, botava as minhas coisas e ia pra qualquer lugar. Botava muita coisa. Muita coisa. Cara, você lembra do presunto? Caraca, né? Cara, uma vez eu fui pra casa da sua mãe, que teve a conferência Summit, e eu levei um colchonete no trem. Hoje eu paro pra pensar e falo, cara, o que deu na minha cabeça, tipo? Mano, todo mundo dormindo na casa da tua avó, mano. Lembra disso, cara? Então, tipo assim, era isso que eu queria viver. Tipo, eu queria viver uma vida viajante sozinha. E aí, quando o Wander termina comigo, eu falo, caraca, tipo, me abrir pra algo, né? Me abrir pra me relacionar, me abrir pra conhecer, pra poder viver uma coisa diferente do que eu tava aberta. E aí ele termina comigo. E aí eu fico meio que destruída, assim, fico mal e tal. E aí eu fico num período de 9 meses, assim, em oração, falando com o Senhor que se... eu ainda tivesse oportunidade para viver algo novo com o Wander, eu estaria aberta para isso, se Deus assim estivesse. Sim. E aí, passa-se 1 ano e 9 meses, Deus traz uma resposta para mim, né? Não no sentido de que ele era o homem da minha vida e que eu deveria casar com ele, mas no sentido de que haveria paz em Deus se essa fosse a minha escolha. E eu procuro o Wander e falo, cara... eu quero tentar de novo em Deus. E aí eu falo com o pastor fala, Fernanda, não sei não. Sei não, Wander, eu falo, pastor, cara, eu quero tentar e eu senti paz em Deus e Deus me deu uma resposta que ele estaria comigo nessa decisão. E aí o pastor vira pra mim e fala assim, olha só, vocês têm 6 meses, eu não quero saber sobre nada desses 6 meses e vocês vão fazer a decisão de vocês. E aí, cara, foram 6 meses, assim, muito difíceis, porque o pastor nada conversava, nada aconselhava, tipo... calado, mano. E, dava tipo, um desespero, só que assim, meu irmão. imagina, a gente já tava ali, sei lá, 5 anos com o pastor, né? Não, 5 não. Não, se a gente tá casado há 5 anos, a gente tava 3 anos com o pastor. Então a gente já tava 3 anos com o pastor e, tipo assim, ele sempre ali, presente, sempre ali dizendo, olha... pô, isso não tá legal, né? Enfim, sempre... E de repente de repente, nada. Falando daquele período interbíblico, sacou? Tipo, silêncio. Irmão, silêncio. Caraca, só que se foi eu fizer alguma coisa errada, e foi um período ferrou. que, assim, que a gente entendeu que, cara, a gente precisava tomar decisões em Deus e que a gente precisava amadurecer e se fosse uma escolha que a gente queria viver, era algo que a gente precisava fazer segundo a palavra de Deus. E aí foi isso. E aí, depois de 6 meses, o Wander fala, cara, vamos casar. E aí eu já fico assim, putz, não sei, né? Aí ficou meio assim e a gente casa em 3 meses. 3 meses. E aí, em 3 meses, a gente organiza o nosso casamento, a gente casa. E aí é isso. E aí a gente... Estamos aqui. Estamos aqui. Maneiro, maneiro. Maneiro. Eu lembro do... Você tava no iHope? Eu não tava, mas eu lembro do processo, do casamento e tal. Eu lembro quando você, na volta de vocês, teve uma situação... Porque teve uma época que teve Olimpíada? Foi 2016? Foi. Teve Olimpíada. Vocês estavam namorando, tava? Távamos. Aí eu fiquei de vela, pô. Você lembra desse dia? Lembro! Nossa, e a gente brigou muito, não foi? E eu assim... Nossa, esqueci desse dia. E você era novinho. Novinho. Cara, ele tipo... Vânia é meu melhor amigo. Caraca, que viagem. Mas isso foi no início do nosso relacionamento, que tava caótico. Era tenso. Foi zoado. Nossa, caraca. Não foi vocês... Ué, só foi a gente, tinha mais um outro casal. Não, foi o Caio. O Caio tava nesse dia. O Caio tava nesse dia. A gente ainda tava no Valqueire. Era Caio e Érica que tava ali? Eu acho que era. Porque não era um casal, mas era meio que um casal, né? Mas era isso, e tipo... Aí eu lembro, pô, esse dia... E na época tu não fazia muita coisa, né? Tu só fazia coisa de igreja. E aí, tipo... aí ele, caraca, a gente vai pra Olimpíadas, né? Tipo assim, porra, maneiro. Minha vida era, tipo, igreja... Que droga. E escola e igreja. E aí, tipo, fui lá e geral, assim, eu sozinho e tal. Tipo, caraca. Foi ruimzão. E eu lembro que eu peguei trem sozinho esse dia. Porque provavelmente a gente queria ter ficado namorando. Aí o
Caio com ela foi pra um lado, vocês foram pro outro, eu fui sozinho de trem pra casa. Caraca, não lembro. Meu pai ficou bolado esse dia, mas tudo bem, tudo certo. Desculpa. Não, era já muita foi. maturidade. Já foi. Muita maturidade. Guardei essa mágoa até hoje. Tá sendo confessado publicamente. E aí vocês casam, né? E como é que foi, cara, desenvolver esse chamado enquanto família? Porque uma coisa é você ter o ideal de desenvolver um chamado, uma coisa é você ter uma ideia de como isso acontece, outra coisa é agora casado, tendo contas e tendo responsabilidades, né? Como é que eu desenvolvo isso? E aí tem a ver também com o que vocês fazem hoje na igreja local, né? Tem uma história... Você quer contar? Não, pode falar. Tem umas histórias muito legais, assim, em relação a isso, porque no início do nosso relacionamento, nesse primeiro ano que a gente fica junto, a minha maior crise era que eu queria viver uma vida ainda itinerária, missionária, louca, e o Wander falava, cara, não sei se é muito isso, né? Eu quero viver igreja local. E quando a gente termina, é o momento em que eu começo a ter experiências com a igreja local. Já vivia isso aqui na igreja, mas quando Deus começa a falar comigo sobre isso, e quando Deus começa a falar comigo sobre a importância de ter essa vida, independente se vai ser mandado, enviado ou vivido em outro lugar translocal, né? E aí isso é restaurado em mim distante dele. E aí isso foi muito importante para mim, porque quando a gente reata sem muita... É claro que sabendo da importância do seu chamado, da sua vocação, e se isso tem de alguma forma, né, um contato entre dois, mas como que... Mas independente do que seja, o mais importante era estarmos disponíveis para viver o que o Senhor tinha, né? E aí, a gente casa, e depois que a gente casa, com 9 meses de casamento, 10 meses de casamento, a gente tem um culto no lar, né? Lá a gente morava em Bento Ribeiro na época, e a gente, né, sempre teve o hábito de fazer o culto no lar, e esse dia a gente fez um culto extenso à noite, e Deus nos dá uma palavra, né, sobre a questão missionária, que envolvia muito a minha identidade e que envolvia muito a identidade do Wander, e a gente nunca soube como que isso ia se entrelaçar, né? Como que isso iria, de alguma forma, se encontrar em Deus. E quando Deus começa a falar com a gente sobre isso, a gente começa a se apegar, né, amor? A gente começa a se envolver com essa palavra, com essa experiência. A gente teve uma grande visão sobre isso, uma canção também foi liberada sobre isso. E Deus, a partir dali, começa a trabalhar algo interno dentro de nós. Só que isso só acontece depois do momento em que a gente tem uma decisão do que a gente quer viver, né? E aí é isso, assim. E aí a gente tem orado, a gente tem trabalhado em cima disso enquanto família, né? Sabendo que, se for da parte do Senhor, isso vai acontecer em algum momento. Amém. E a gente tem descanso nisso. Enquanto isso, o que a gente faz é liderar aqui, né, o Ministério de Missões. E é isso. Porque eu achei que você fosse falar alguma coisa. Não, tô curtindo o que você tá falando. Não, e é isso, assim. E foi uma experiência, seus olhos estão brilhando. Cara, porque essa experiência foi muito linda, assim, porque eu sempre orei por isso. Ah, Deus, mas o que a gente vai fazer? Ah, Deus, mas como que vai ser? E eu não sabia que primeiro eu precisava tomar uma decisão para depois ouvir os próximos passos, né? E eu tinha muito medo, assim, porque como eu sempre fui muito alternativa no sentido de querer viver coisas muito diferentes, e eu falava, cara, como é que eu vou casar com um cara tradicional que não tá disposto a viver isso, né? E quando eu escuto algo de Deus que envolve o meu coração para aquilo que eu encontro como uma causa pessoal, assim, no sentido de chamado, isso também tem a ver com ele, isso passa a ter a ver com a gente, cara, isso pra mim começa a fazer muito mais sentido, né? Então foi maravilhoso, assim, essa experiência, e a partir dela a gente tem ouvido algumas coisas, a gente tem mais investido do que ouvido, né? A gente ouviu isso e a gente tá andando sobre isso de alguma forma, legal, né? Seja em oração, seja em estudo, seja em envolvimento dentro da nossa casa, seja investimento de oração, né? Pessoal e intercessão, e é isso.
E de um tempo pra cá, quantos anos o Bento tem? O Bento vai fazer 2 anos. 2 anos, né? É. E como é que tem sido esse processo relacionado a, tipo, uma casa que tem uma palavra missional, mas também tem um filho, né? Tipo, que é o processo de educá-lo, mas também é um processo de, tipo, promover um ambiente saudável para o desenvolvimento do chamado do Bento, essas coisas e tal. Como é que tem sido isso, assim, pra vocês? Então, mano, é difícil. Não é simples, não é romântico. Por quê? Como a Fernanda falou, né? Pegando o gancho do que ela tá dizendo. Seria muito mais fácil se nós não tivéssemos filho. Seria muito mais fácil se não fôssemos casados. Porque botou uma mochila nas costas, mano. Partiu, tô aí, Deus, eis-me aqui e vambora. Só que existe a vida ordinária, né, cara? Existe as contas, existe o boleto. Existe a roupa pra lavar. Existe a roupa pra lavar, existe o perrengue. Pô, o moleque arrebentou com a cara dele, meu irmão. Então, pô, vamos levar no hospital. Vai dar ponto. O que a gente vai fazer? Tem que comprar remédio. Da onde tá vindo esse dinheiro? Não sei, irmão. Pô, compra pra fazer. Então, assim, existem milhares de fatores, cara, que não sei se sufocam esse desejo, esse anseio, né, cara, de viver ministerialmente essa realidade missional, ou se traz esse cheque no sentido de o que de fato está no coração de vocês. Será que vocês estão aliançados de fato com aquilo que Deus está falando, com aquilo que Deus está apontando? Então eu tenho vivido crises, cara. A gente foi pra casa dos seus pais esses dias, né, cara? Chorei igual criança, você me conhece. Querendo viver uma parada, só que agora eu vivo uma outra realidade. Então. E vai viver mais outra. E vai viver mais outra. Mas deixando bem claro, tá, Danilo e galera que estiver nos ouvindo, não é uma crise de tipo assim, arrependimento, ou tipo, poderia ser muito mais fácil viver sozinho e viver o meu ministério. Não. É uma crise, cara, que isso tá forjando o meu caráter. E além disso, né, há 2 anos, né, desde quando a gente foi para morar em Petrópolis, a palavra que Deus nos deu foi para estruturar a nossa família. E estruturar a nossa família não necessariamente no sentido de ter uma estrutura financeira, de ter algo estável, mas estruturar no sentido de estruturar como família, né? Estruturar caráter, estruturar o próprio chamado, né? E estruturar mesmo, de estruturas, né? Estruturas emocionais, né? Me tornei mãe, isso muda completamente, né? Não sou mais a Fernanda que você conheceu há 9 anos atrás, que tava com uma mochila nas costas. Tô com uma mochila de carrinho e com o neném na barriga. Então, assim, essa estrutura, ela tem exigido de nós coisas que antes a gente não estava vivendo. Sim. A gente estava imerso o quê? Implantação da igreja, viver ritmo da igreja, viver... E não que isso não... Tá? De forma nenhuma. Não que isso não seja importante. Mas o que o Senhor tem nos trabalhado em nós, né? Tem sido isso. Tem sido essa questão da estrutura. O Wander enquanto estrutura, né, de homem, enquanto estrutura de pai, enquanto estrutura de marido. E eu enquanto estrutura de mulher, enquanto estrutura de esposa, mãe... Sim. E pra gente viver o que... A gente, na conferência que teve aqui em fevereiro, eu tava trocando uma ideia com o Michael Barroco, nosso amigo. E aí a gente tava conversando, cara, sobre... Porque ele foi um cara... Que é interessante estar falando sobre isso, porque ele viveu, cara, 10 anos lá no campo e tal, não sei o que e tal. É interessante que ele chega nesse mesmo período com o mesmo questionamento. Ele chega nesse período de ter vivido tudo isso. Mas... E aí? E a família? Tá ligado? Tipo assim, e o próximo passo? E ele contou pra gente que ele teve a oportunidade de conhecer muitos homens de Deus, né? Ele conta que uma vez ele viu o testemunho de um cara, que é o cara que tá tomando conta agora do Jocum. Tudo o processo da Jocum depois da morte do Loren Cunningham, né? Ele falou que no leito de morte do Loren, ele falou o seguinte, cara... Talvez o nosso maior erro foi não interpretar o que Deus estava dizendo sobre a missão do futuro. Ele começa a dizer que a missão do futuro não é feita mais por pessoas. É feita por famílias. É feita por famílias. Legal. Porque a forma de fazer missão, uma pessoa
que vai para um lugar e vive algo, aquilo tem muito mais a ver com a pessoa do que com a localidade. Sim. Então, se eu quero ser de fato influente numa localidade qual eu vou ser missionário, eu preciso ter, primeiro aspecto, uma família. O segundo aspecto, uma forte visão do que é ser igreja. Legal. Maneiro. Porque se eu não tenho uma forte percepção do que é família, eu tenho pouco exemplo do que é, do que eu preciso, da ordem resolutiva das coisas. Porque no final, o cara do tráfico, tanto o cara que tá lá no Peru, que, meu irmão, ele precisa de ele precisa... A primeira parte redentiva da vida dele precisa ser a sua família, a identidade familiar. Sim, sim. Só que o segundo passo é o desenvolvimento de igreja. Então ele até conta, né, que o processo dele de ir pro Dizascope, dele sair do processo de missão integral e tal, ir para uma parada de preparar missionários, é porque ele não está preparando missionários, ele está preparando plantadores de igreja. Legal, isso. cara. É o que ele quer fazer, porque ele indo lá, ele tem um ponto que ele aprendeu, desenvolveu, plantou igrejas, a sua família foi um exemplo, só que agora ele precisa parar e preparar de pessoas que serão família e serão igreja. Que maneiro. Que benção. Então, enquanto vocês falam, eu acho que todo esse testemunho, tudo isso que vocês viveram, tudo aquilo que formou a família, né, de vocês, é também muito do que Deus está preparando para esse tempo. Amém. Porque o Wander e a Fernanda fazer coisas é importante, mas não é tão resolutivo quanto o Wander e a Fernanda preparar mais pessoas para fazer outras grandes coisas. Amém. Entendeu? Eu lembro que uma vez meu pai falou isso para mim, a gente estava numa crise aqui da igreja e tal, ele falou assim: Danilo, se um dia eu não viver isso, não tem problema, mas eu tô preparando você para viver. E isso já é redentivo bastante para mim. Verdade. Às vezes a gente não vai viver coisas, mas se o Bento viver coisas, isso já é redentivo bastante pra gente, sabe? Sim. Amém. E, desculpa. Não, pode falar. Não, uma das coisas que a gente tem tentado fazer, né, em relação a no meio dessa crise, no meio dessa realidade que a gente vive hoje, é fazer que isso seja natural e normal na vida do Bento, na nossa vida ordinária. Exato. Né? Então, coisas muito básicas, coisas muito simples, mas que a gente de alguma forma tenta inserir ali na nossa vida, na vida do Bento, né? Todos os dias a gente ora por salvação pelos amigos dele, por salvação pelas tias, né? A gente ora por cura. Esses dias foi a coisa mais linda. Anteontem, ele nem fala direito ainda, né? Ele tem 1 ano e 9 meses. Ele me pediu pra orar pela avó dele. Sim. Do nada. A avó dele tava em Vitória, né? E ele falou: mamãe, orar a vovó. E aí a gente parou e a gente orou pela vovó. Então, assim, a gente tem que tentar... Eu sei que é muito, muito simples, né? Sim. Mas é nesse muito simples que a gente tem tentado viver o que a gente acredita que... Nesse período de oração que rola. tem a ver, Papai, né? ora pelo Spider. Pelo Spider-Man. Ora pela Pepepeta, que é a borboleta. Tipo, mas também ora pela vovó. Teve uma borboleta que nasceu lá em casa, que ela nasceu com a asinha quebrada. E ele pediu pra orar pela asinha quebrada da borboleta. Sim, então, assim, a gente tem tentado inserir, né, o nosso chamado, a nossa missão, a realidade que nós somos em Deus e igreja na vida ali, no nosso dia a dia, no ordinário, né? Maneiro. E é simples, básico, mas mas é o processo de construir essa família, né? Eu não sei quem falou isso, mas ele disse o seguinte, cara, acho que foi o Billy Graham, ele falou o seguinte, que uma família saudável é talvez o símbolo mais messiânico que alguém pode ver. Legal. Né? Uma família, um homem, uma mulher ali, os seus filhos, sabe? E aí ele faz essa metáfora. Imagina, você está sentado num parque, você tem a galera do grunge, você tem a galera usando maconha, você tem a galera se perdendo em prostituição, em moralidade sexual, mas você tem no meio desse parque uma família se amando. Sim. Isso é muito messiânico. Sim. Tá ligado? Tipo, o que faz essas pessoas... Principalmente no nosso tempo, né? Não, mais no nosso tempo. Então, assim, eu acho que tudo isso é para produzir em nós algo, sabe? Produzir em nós algo e um testemunho, cara. Produzir testemunho dói muito. Tava conversando isso com um cara. Eu falei assim, cara, produzir testemunho dói, mano. Produzir, sabe? Aquilo que vai edificar pessoas. Porque isso que vocês estão falando, daqui a um tempo a gente pode estar vivendo outras histórias. Sim. Mas alguém vai ser abençoado, sabe? Porque foi produzido algo dentro de vocês, entende? Legal você estar falando sobre isso, que eu lembrei do nosso amigo, né? Quero ter o prazer de um dia ter o que você teve de sentar à mesa e ouvi-lo, né? Que é o Gustavo Lara, né? O apóstolo Gustavo Lara é um apóstolo argentino que eu já o ouço desde
2017, 16, alguma coisa assim. Mas ele fala sobre as marcas de Cristo em Paulo, né, cara? E essas marcas eram o que de fato era a revelação do poder do Cristo crucificado, ressurreto nas ações dele, né, cara? Não era somente o cara ter uma boa eloquência no pregar, ter um conhecimento judaico-messiânico, mas era a revelação das marcas que ele tinha no corpo, né? Então, como você falou, né, cara? Dar testemunho dói. Mas o fruto que esse testemunho vai gerar no outro é o que vai permanecer para sempre, né, cara? Vai ser eterno. E tem uma questão, né? Gerar, construir um testemunho, ele é feito no dia a dia. Sim. Ele não é feito, sei lá, no dia tal, em alguma situação. Existem decisões diárias que a gente vai tomando no nosso dia a dia, que são por coisas simples. Lembrando que Jesus, ele veio como homem, ele viveu o dia a dia, ele viveu as questões do dia, ele viveu o cansaço, ele viveu a exaustão, ele viveu as dores, ele viveu o dia a dia. E o nosso testemunho, ele é construído pelo nosso dia a dia. Quando o Wander fala sobre o testemunho dele em relação a hoje ter uma família, ele passou por um processo muito grande de dia a dia e de escolhas, principalmente até hoje, né, amor? Nós, enquanto família, que ainda precisa ter decisões para gerar esse testemunho. Então, assim, isso que eu brinco falando sobre a questão simples, né, que a gente faz com o Bento, que a gente tenta fazer na nossa vida, né, até sobre a questão do nosso chamado, né, sobre essa questão missionária, é viver isso no dia a dia, porque isso não vai acontecer no dia que talvez nem aconteça, né? Ser enviado num dia específico que a gente vai passar a viver de forma integral. Não, isso parte a partir do momento que Deus falou com a gente. Deus falou comigo, Deus colocou algo no meu coração e eu me torno responsável por aquilo e responsivo por aquilo no meu dia a dia, né? Então é estar atenta no meu dia a dia, na minha vida, na forma como eu vivo, que vai gerar esse testemunho. Seja esse testemunho familiar, seja esse testemunho na área sexual, na área financeira, sei lá, né? E é isso, assim, se eu quero um testemunho numa área financeira, a gente tem vivido isso. Se a gente quer um testemunho na área financeira, a gente não pode ficar esperando o dinheiro cair na minha conta. A gente precisa fazer todos os dias uma reeducação financeira para poder quitar as contas, para poder... Enfim, então são coisas do dia a dia. A gente, às vezes, eu tenho essa sensação, nós cristãos, a gente fica esperando o momento acontecer, o dia que vai mudar, só que no nosso dia a dia, a gente não se posiciona e não vive o que a gente precisa viver, né? Seja porque Deus já falou, seja porque precisa ser mudado no meu caráter, seja porque precisa ser mudado na minha família, na minha vida. E são nessas pequenas coisas. Tem uma frase da Trish muito bom, que ela diz que a forma como você vive a sua vida é a forma como você vive os seus dias. A sua vida, ela é definida pelos seus dias. Então, a forma como você vive ela é a forma como você vive a sua vida. É verdade. E assim é. Cara, que legal falar com vocês, assim. Acho que foi um papo muito bacana. Papo muito edificador, muito desafiador também, né? Ouvir coisas que nos desafiam e tal. Queria que vocês deixassem uma última mensagem, né? Falassem dos projetos de missões também. Se deixasse um recado pro pessoal, acho também interessante. Enfim. Amém. Tá bom. Dá a palavra final que eu faço. Não, continua falando. Eu? Pô. Palavra final não, pô. Cada um vai falar Tá bom. Gente, então, olha pra algum lugar ou pode... Não, pode olhar pra essa aqui, pode... Gente, então... Fala primeiro dos projetos de missões, que a gente está envolvido, que a gente está construindo na nossa igreja. Bom, depois de tudo isso, né, eu e Wander somos responsáveis... Professora, gente, professora. Coordenadores do Ministério de Missões aqui da igreja. Líderes do Ministério de Missões, e é a última vez que eu corrijo vocês. Nós temos o desafio, né, de fazer com que a igreja, de alguma forma, viva esse coração, né, missional. E atualmente a nossa igreja tem alguns projetos. Nós acreditamos, né, a visão da nossa igreja acredita que a gente trabalha em missão de 3 formas: missão nas ruas, missão nas casas e missão na cidade. E com isso, eu falei certo, né, Danilo?
Tá. Agora eu falei, caraca, será que foi certo? É porque, ó, a gente decorou. A gente decorou daquele panfletinho, mano. De 5 anos. Se a gente não souber disso, vai ser vergonhoso. Escrevi o panfleto. Mas enfim, então hoje a gente tem o Brad, que atua nas ruas. Hoje nós temos as Cestas Solidárias, que atua na área social. Hoje nós temos projetos, né? Para ir para as ruas, nós temos projetos também com asilo, nós temos projetos também interministerial de outros ministérios, para que outros ministérios também se envolvam com missões. Então nós estamos trabalhando muito esse ano em vários projetos para que a igreja se envolva com missões, e a gente quer convidar, né, para que você seja um grande envolvedor em missões junto com a gente. Seja em oração, seja dentro dos projetos, seja no ministério, você será muito bem-vindo, seja também financeiro, tá? A gente está aceitando qualquer tipo de oferta, seja ela de cestas solidárias, seja ela para ajudar na questão da construção da casa, seja ela para ajudar nos projetos que a igreja tem, porque a gente acredita, enquanto igreja, que a igreja já é a sua própria missão. Então você, né, que faz parte da igreja, seja da igreja Cartas Vivas, ou da igreja do Rio de Janeiro, ou da igreja do Brasil e do mundo, você é nosso convidado a se envolver junto com a gente no Ministério de Missões. Transculturais também tem. Transculturais também, porque a gente a gente está estruturando, que inclusive vem algo muito legal esse mês, né, Danilo? Vem sim. A gente tem preparado algo muito, muito legal esse mês para poder falar um pouco sobre missão transcultural. Aqueça seu coração e espere, porque o próximo mês vai ser incrível. Pô. Entendeu? Já pode contratar o podcast, mano. Acho que eu vou me aposentar. Não tenho comida nesse podcast. Não, cara, acho que o que eu poderia deixar pra galera, né? Não apenas busque por padrões, mas seja desafiado a viver esse padrão, seja a resposta de ser esse padrão, ainda que de forma simples. Porque muitas das vezes, cara, a gente quer viver o que o apóstolo Paulo viveu, só que a gente ainda não tem maturidade e autoridade para viver o que as escrituras declaram a respeito da vida dele, né? Só que, cara, eu sou o Vander, tenho a minha história com Deus, tem a Fernanda, que aprove ao Senhor unir o nosso propósito nele para que o nome dele seja de uma certa forma propagada em todos os lugares, né? E quem sabe um dia chegar às nações. Então a gente busca viver essa vida simples e quem sabe um dia ela se torne um padrão, mas que a gente não fique somente focado somente nisso, né, cara? Mas que de fato se tornar. Uma das coisas que a gente tem aprendido muito já caminhando todos esses anos com vocês, né, cara, quanto família Pilar, o quanto Igreja Cartas Vivas, que o fazer, ele muitas das vezes acabou sufocando se tornar, né, cara? Só que nós estamos vivendo um tempo em que de fato precisamos nos tornar para poder fazer algo. Então, se tornar o quê, cara? Se tornar esse pai que vai dar destino para sua casa, se tornar esse marido que vai amar e honrar a sua esposa em todos os sentidos, sei lá, cara, esse filho que vive em obediência, esse amigo que nos momentos de dificuldade vai estar ali, cara, ainda que não te ligue, ainda que não, sei lá, não troque uma ideia por mensagem, mas tem pessoas assim, né, cara? Tu fica 10 anos sem falar com o cara, mas tu falar com ele amanhã é como se tivesse conversado com ele ontem. Então, eu acho que é isso, gente. Vamos viver igreja, vamos viver a nossa vida para a glória do nome do Senhor, cara, porque isso é o mais importante, né? Porque tudo vai chegar um dia e vai ser provado pelo fogo, né? Segundo aquilo que Coríntios descreve, né? Então, se a gente construir palha, vai ser dissipado, mas se a gente construir ouro, vai ser purificado, né, cara? Então, que a gente possa viver isso na íntegra. Amém. Glória a Deus. Obrigada. É isso. Obrigado, gente. Eu que agradeço, né? Então, quero também agradecer novamente nossos patrocinadores pelo podcast de hoje. O pessoal da Metaltech, FJ Sign, Carlos Araújo. Se você deseja ser um patrocinador, vou colocar aqui de novo o
contato do Rodrigo para você ser um dos nossos patrocinadores e ver se quando eu voltar aqui tem algo, né, para beliscar para mim e pros convidados. Tá bom, Renato? Eu tô grávida, amém. Ó, grávida, deixou grávida com desejo, tá, Renato? O Rodrigo vai ficar com som. Amém. Tá? Então amém. É isso, um grande beijo, obrigado, gente. Tamo junto. Valeu. Valeu.